bem, irmãos, prazer mais uma vez estar aqui para poder cultuar a Deus com vocês. Espero que você também esteja feliz por esse tempo de poder cantar músicas para Deus, elogiar o nosso Deus e estudar mais sobre a palavra dele e a mensagem dele para nós. Isso é um privilégio, é uma grande oportunidade que nós temos. Quem esteve aqui hoje pela manhã, nós falamos até um pouco sobre isso, depois da Assembleia. Isso é um privilégio que nós ainda temos no nosso país, Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Epístola de Colossenses, capítulo 3. Versículo 1. Eu vou fazer a leitura aqui e peço que vocês acompanhem. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nosso objetivo aqui nesta noite cumprir essa palavra de Deus, continuar cumprindo. Uma vez que nós nos associamos com Cristo, nós estamos aqui porque queremos aprender a buscar as coisas de Deus e a pensar do jeito de Deus. Eu gostaria de convidar você neste momento a colocar a sua vida, o seu coração na presença de Deus, a baixar a sua cabeça. Nós vamos ouvir uma canção. Enquanto isso, coloque a sua vida na presença de Deus. Peça para que Ele fale com você nesta noite e se agrade do culto que você irá prestar a Ele. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez para elogiar o Senhor, para te agradecer por tantas coisas boas que o Senhor nos fez durante essa semana que passou, mas também para recorrer ao Senhor, para nos ajudar em alguns problemas que eventualmente possamos estar enfrentando. Agradecemos o Senhor porque ainda temos a oportunidade de nos reunirmos de portas abertas aqui para te cultuar. Esse é um privilégio que muitos irmãos nossos não têm. Se reúnem escondidos, podem ser presos e até mortos por dizer que são cristãos. Nós te agradecemos por essa liberdade religiosa que temos. Pedimos que o Senhor nos ajude a aproveitá-la bem. Pedimos que o Senhor nos ajude a cantar com toda a força, a elogiar o Senhor de todo o coração e a prestar atenção na sua palavra que será pregada esta noite, com tanto carinho, que o Senhor nos transforme para a glória do teu nome.
porque nós somos servos do Senhor e queremos te servir e te honrar. Nós te agradecemos, Pai, por esse realmente privilégio que temos de estar aqui. Ajuda-nos a nos concentrarmos nisto que faremos agora, que é prestar um culto ao Senhor, Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, e que se faz presente entre nós, pela graça que há no Teu nome. Nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor aceite e se agrade deste culto, que será prestado ao Senhor em nome de Jesus. E por meio do nome dele, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, temos vários lugares aqui na frente ainda. Pessoal que está chegando, você pode, os introdutores, colocarem vocês aqui. Irmãos, eu tenho alguns avisos para passar para a igreja. E, bom, tem uma lista aqui. Primeiro aviso, irmãos, referente ao nosso salão aqui de culto. Eu gostaria de explicar para os irmãos uma coisa muito importante. As únicas pessoas que têm autorização para mexer no salão de culto, para colocar cadeiras ali atrás, para mudar o formato das cadeiras, são os introdutores, tá bom, irmãos? Algumas pessoas deliberadamente chegam e vão pegando cadeiras, vão pondo lá no fundo. Isso não pode acontecer, tá bom? Se os introdutores observarem que todo o salão está cheio, então eles vão lá e pegam cadeiras para colocar no fundo, tá bom? Então eu vou pedir para que vocês nos ajudem os introdutores. Não pegue cadeiras, não vá colocando lá. Os introdutores já foram treinados para isso. Se eles verem que há necessidade de colocar mais cadeiras, eles vão e trazem, colocam as cadeiras, tá bom? Então o pessoal da introdução pediu para eu lembrar a igreja disso. Fiquem tranquilos que os nossos irmãos estão trabalhando, estão nos servindo, tá? Eles estão vendo a necessidade. E às vezes tem várias cadeiras no meio do salão, o pessoal já começa a querer ajudar. Eu sei que é uma boa intenção, mas fiquem tranquilos, os introdutores estão prestando atenção nisso, tá? Não mexam no salão, não vão pegar cadeiras se os introdutores não pedirem para você fazer isso, tá? E ali no fundo, irmãos, se houver necessidade, se aqui estiver cheio, então os introdutores vão colocar mais cadeiras. E aí a gente sempre lembra que os últimos bancos da igreja são reservados para pessoas que estão precisando sentar no fundo, às vezes estão doentes, mas principalmente para mães com crianças de colo. Então, se você puder, quando você chegar, já sentar mais à frente, você ajuda e facilita as mamães aí com as crianças de colo. Outro aviso, irmãos, referente aqui ao bom andamento do nosso culto, é sobre o estacionamento. Nós não temos nós estacionamos os carros na rua, né? Então, enquanto nós não nos mudarmos ali para a sede da nossa igreja, na Rua de Baixo, que se Deus quiser vai ser logo, nós não temos um estacionamento, tá? Nós estacionamos os carros na rua. É muito importante, irmãos, que você procure estacionar bem próximo um do outro, tá? Para que caibam mais carros, porque senão o pessoal que chega um pouquinho próximo ao horário do culto ter início, eles têm que buscar uma vaga bem longe, aí acabam entrando às vezes atrasado. Então, vamos tentar estacionar bem perto um do outro. Se você dirige mal, depois você pede para alguém ajudar a tirar o seu carro, que é o meu caso. Eu dirijo mal, aí a minha esposa tira o carro para mim. Estou brincando. Antes era assim, mas ela me ensinou a fazer baliza. Tá, irmãos, mas vamos procurar colocar os carros bem próximos um do outro para a gente ganhar espaço e facilitar a vida um dos outros, né? Com essa questão. Outro aviso é sobre a nossa construção, então. Tem uma foto aí, Rod? Tem foto da construção? Vamos dar uma olhada aí na construção, como é que está. Pode apagar, por favor, Celão? Valeu. Ó, graças a Deus, as paredes estão subindo. Muito legal, né, irmãos? Olha só. Essas partes que os irmãos estão vendo ali, parece que a parede está pela metade, é que depois ali vai uma janela de vidro, tá? Os pedreiros não esqueceram de pôr tijolo, não é isso. Ali vai uma janela, vão janelas, né, de vidro. Legal, muito obrigado, Rod. Hoje nós estivemos lá de manhã, fomos lá ver a construção,
A Nina ficou correndo pelo prédio lá, quase me deu um susto, sumiu no meio da construção. Se os irmãos quiserem, passem lá, tá bom? Lembra de passar lá, ver como é que está ficando a construção da nossa igreja. Somos nós que estamos orando, buscando que essa construção aconteça. Então, ore pela construção, lembre do seu alvo também, tá? As famílias da igreja levantaram um alvo para ofertar para a construção. Então, lembre-se desse alvo. Você precisa honrá-lo aí, tá bom? O seu voto. Muito bem, irmãos. Eu gostaria de lembrar a igreja sobre um evento que vai estar acontecendo, então, aqui na igreja durante essa próxima semana, que começa amanhã. Amanhã nós estaremos recebendo um grupo de seminaristas, lá do Palavra da Vida. Um grupo de seminaristas do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto ano. É o grupão do Leandro e da Márcia. Tá? Então, esses seminaristas são 7 famílias, né, Leandro? Essas 7 famílias virão aqui para a Serra Negra, ficarão hospedados nas nossas casas e junto com a igreja estarão fazendo evangelismo nas escolas. Então, na terça-feira, nós estaremos na Maria do Carmo, fazendo evangelismo ali, fazendo uma apresentação, e na quarta-feira e na quinta-feira nós estaremos no Juvino, tá? Então, lembre-se de orar por essa semana, tá bom, irmãos? Pelo Ministério dos Seminaristas, né? Lá com os alunos das escolas públicas. Mas, então, uma vez que essa semana vai ser uma semana atípica na nossa igreja, eu tenho vários avisos sobre essa semana, tá bom? Vou pedir para que a igreja, por favor, fique atenta aos avisos. Só para lembrar, então, o Natanael, ele é aluno, ele é seminarista lá do Palavra da Vida, mas ele não faz parte do grupo que vai passar a semana aqui. O nosso seminarista Natanael vai estar com o grupo dele. Onde, Natanael? Na Unicamp. Olha que legal, vai ficar hospedado lá no apartamento do Lude, é isso? Vão estar fazendo um trabalho ali na Unicamp, muito legal. Vamos orar pelo grupão deles também depois. E o Leandro e a Márcia estarão coordenando aqui o grupo deles aqui na nossa igreja, tá? Então, irmãos, vamos lá para os avisos. Amanhã o grupo chega por volta do meio-dia, então eles farão o almoço aqui, e aí depois da tarde nós vamos fazer uma reunião com o grupo. Todos os dias vai ser servido um almoço aqui para os seminaristas, não é para a igreja, tá, irmãos? A gente não tem condições de ofertar um almoço para a igreja toda, todos os dias. Mas esse é um almoço para os seminaristas. Esses seminaristas, eles vão ficar hospedados nas casas do pessoal da igreja. Só que o almoço vai ser feito aqui na igreja, tá? Quem vai bancar isso é a igreja. Se você tem disponibilidade, se você pode, você é muito bem-vindo e muito necessitado da sua ajuda aqui para o almoço. Tá? Eu tenho, minha quarta-feira eu estou livre de manhã. Poxa, vem aqui na igreja, ajuda o pessoal que vai estar fazendo almoço aqui, a equipe, para alimentar os seminaristas, tá bom? Eu posso vir na sexta-feira, ajudar a fazer o almoço. Então venha, dê o seu nome para a Natália. Natália está lá no fundo, dá um tchau, Natália, para a igreja. Isso, então dê o seu nome para a Natália, se você puder, tá? Eu não sei cozinhar. A Natália falou que não tem problema, você pode ajudar a descascar batata, fazer salada, não sei, lavar a louça, alguma coisa que não precise pôr a mão no fogo, se você não sabe, tá? Mas é muito bem-vinda a sua ajuda para o almoço. No domingo, irmãos, no próximo domingo, dia 12, é isso, né? Dia 12, nós vamos então fazer um almoço para a igreja toda. Aí sim a gente vai fazer um almoço para ter um tempo de comunhão entre os seminaristas e a igreja. Lógico que a gente não tem condições de pagar esse almoço, mas nós vamos servir esse almoço a um preço simbólico de R$ 7,00 por pessoa. Então, se você quer almoçar na igreja, no domingo que vem, poxa, eu quero almoçar na igreja. Todo mundo é convidado, tá, irmãos? Todos nós estamos convidados ao preço de R$ 7,00. Quem paga esse valor são pessoas acima de 7 anos. Então, se você já tem 7 anos, você tem que pagar R$ 7,00. E se você tem mais, também. Você paga R$ 7,00. Crianças com menos de 7 anos não pagam, tá bom? Para quem você dá um nome sobre esse almoço de domingo? Vamos desafogar o pessoal? A Natália está por aí? A Natália.
Eu não te avisei, mas vou pedir para dar um nome para você, tá bom? Porque senão vou confundir o pessoal. Eu quero almoçar domingo na igreja. Dá o nome para a Natália. Natália, você põe meu nome já, por favor, da Amanda e das meninas, tá bom? Então, acabando o culto, avisa ela. Fala, Natália, eu quero almoçar aqui com os seminaristas domingo, tá? Almoço, então, R$7, irmãos. Outro aviso. Eu disse para vocês que nós vamos hospedar os seminaristas nas casas. Mas alguns seminaristas ainda não têm casas para ficar hospedados. Algumas pessoas precisaram, que haviam dado nome, precisaram desistir em cima da hora. Então, se você puder hospedar os seminaristas, seria muito bom. Porque deixá-los dormindo no carro, acho que não vai ajudá-los muito, não é? E a gente nem vai fazer isso, lógico que não. Mas se você puder hospedar uma família de seminaristas, eu vou pedir que você, ao final do culto, dê o seu nome para o Cacá, tá bom? O Cacá, olha, eu posso hospedá-los. Então, nós precisamos ainda de 3 casas para hospedar os seminaristas. São 7 famílias. Tá? Então, nós precisamos de ajuda aí para a hospedagem dos seminaristas. Na sexta-feira que vem, que é dia 10 de outubro, nós temos o nosso habitual encontro de homens, toda segunda sexta-feira, né, de cada mês. E nessa próxima sexta-feira, dia 10, nós teremos um encontro de mulheres junto, no mesmo dia. Por que isso? Porque aí nós vamos aproveitar a presença dos seminaristas, né? Uma das seminaristas vai trazer um estudo para as mulheres aqui na igreja, e um dos seminaristas vai trazer um estudo para os homens lá na casa do irmão Hudson. Então, mulheres, sexta-feira, 7h30 da noite, aqui na igreja, encontro de mulheres. Aos homens, 7h30 da noite, na casa do irmão Hudson. Só que os homens precisam dar o nome, porque nós vamos fazer um churrasco para os seminaristas, tá? E aí envolve dinheiro, então você precisa avisar antes. O churrasco dá o nome para quem? Para o Andres, que não está fazendo nada aqui nessa lista. Dá o nome para o Andres. Fica em pé, Andres. Então, se você é homem, quer ajudar no churrasco, fica em pé, cara. Fica em pé, rebelde. Se você quer participar do churrasco, dê o seu nome para o Andres, tá? Andres, vou pagar 15... Quanto que é o churrasco? 15? R$15 o churrasco, porque a gente vai fazer um churrasco caprichado para os nossos seminaristas, irmãos, que vão passar a semana inteira ralando aí nas escolas, tá? Então, dê o seu nome, homem. As mulheres não precisam dar o nome, só vir para a igreja. Os homens têm que dar o nome, pode pôr o meu também, Andres, nessa lista aí. E pagar R$15, tá? Porque é um churrasco. Sexta-feira, então, encontro de homens, de mulheres e as crianças. As crianças ficam em casa. Deixam leite lá, brincadeira. Tragam as crianças para a igreja, tá bom? Agora, criança, gente, criança, são aquelas que vão para o cultinho. Se o seu filho tem 15 anos, ele não é considerado criança. A gente não tem babá para ele. Ele pode vir para ajudar e ficar olhando as nossas crianças aqui. Então, crianças até 10 anos, vai ter uma equipe aqui na sexta-feira para cuidar das crianças. Assim as mulheres ficam tranquilas, participam da reunião, tá? Sem nenhuma dor de cabeça. Então, sobre a hospedagem já falei, procure o Cacá. Sobre o encontro de homens também. Ajuda para o almoço. Se você puder vir ajudar a fazer o almoço, nós precisamos da sua ajuda. Dê o nome para Natália. E se você não pode vir ajudar, mas você quer contribuir de alguma forma, a Natália também tem uma lista lá de mantimentos do cardápio que nós vamos servir para os seminaristas. A Natália tem uma lista dos mantimentos que nós vamos servir para os seminaristas. E aí você pode procurá-la. Natália, eu quero contribuir aí. Eu não posso vir ajudar a fazer o almoço, mas eu quero dar alguma coisa que esteja precisando aí. Farinha, fubá, carne, o que você puder. Vê lá com a Natália depois essa lista para você auxiliar aí no almoço. E se você quiser também, durante a tarde nós vamos fazer um lanche aqui na igreja. Porque a rotina deles é mais ou menos essa. 7 da manhã nós estamos nas escolas. Fazendo peças lá, vai ser palestra, né? Teatro. Então vai estar fazendo um teatro nas escolas, das 7 da manhã até meio-dia. Meio-dia os seminaristas vêm para cá, almoçam, e 1 hora a gente já tem que estar na escola de novo.
E aí, quando terminar a aula, lá pelas 5h30, os seminaristas vêm para a igreja, fazem um lanche aqui e adivinhem, voltamos para as escolas, porque tem um período noturno, tá? Então vai ter um lanche aqui na igreja à tarde. Se você quiser, eu quero fazer um bolo, levar lá à tarde. Muito bem-vindo, pode fazer, tá bom? Eu quero fazer uma torta de maçã e quero levar na igreja à tarde. Traga então aqui para o café da tarde um bolo. Não traga pão, essas coisas, porque isso já vai ser comprado. Se você quiser fazer um bolinho, também nós aceitamos. Por que eu estou dizendo isso? Porque no ano passado essa mesma atividade foi feita. E vários irmãos trouxeram coisas para o lanche à tarde, foi muito legal. Então, irmãos, a igreja tem liberdade para servir e para ajudar, tá? Deixa eu ver se estou esquecendo algum aviso aqui. Tá bom, são esses os avisos, irmãos. Vamos orar por essa semana? Oi, pastor. Isso. Tá, na terça-feira o discipulado vai ser aqui mesmo, porque a gente não vai poder ir no Juvino na terça-feira, só na quarta-feira. Então o grupo de discipulado, os 2 grupos aqui na igreja, quem vai trazer o estudo vai ser um dos seminaristas também, tá? Os 2 grupos aqui. Na quarta-feira nós vamos pro Juvino, e aí a gente vê então como vai ser feito. Talvez a gente faça o culto de oração, todo mundo no Juvino, ou metade dos seminaristas fiquem aqui, metade vai lá, a gente combina isso durante a semana com a igreja. Obrigado, pastor Charles, por lembrar. Vamos orar por essa semana, pela vinda dos nossos irmãos, pelos seminaristas, pedir que Deus abençoe e use eles nas escolas. Irmãos, eles estão ajudando a gente a fazer um trabalho que a gente sabe que é nossa, da nossa responsabilidade, mas eles estão nos ajudando com isso. Então, vamos orar, pedir que Deus use esse tempo, abençoe os alunos, tanto os seminaristas que vão falar, quanto os alunos das escolas que irão ouvir. Quem gostaria de orar por esta semana? Ninguém? Eu vou orar então? Joel, vem aqui então, Joel. Vou pedir para a Vanja vir aqui também, está nos visitando. Vem aqui, pastor, também, o senhor orar, nós vamos orar. Pedir que Deus nos abençoe nessa semana, né? Não só o grupo que vem para a Serra Negra, mas os grupos que irão para outras regiões também. A Vanja e o Beto estão aqui nos visitando, são ex-alunos lá do Palavra da Vida, estão lá em casa com a gente, já vieram aqui em Serra Negra, né? Fazer isso, 2009. Então, vamos orar, pedir que Deus abençoe essa semana. Vou pedir para que você se concentre nas orações. Senhor, nosso Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por essa oportunidade, Senhor Jesus, de ter esse grupo, esses irmãos que com tanto desprendimento vêm, Senhor, para anunciar o Teu Evangelho, Senhor, para anunciar, Senhor, aquilo que o Senhor fez para a humanidade, Senhor, o amor que o Senhor teve por nós, Senhor, e pedimos a Ti que o Senhor abençoe eles, ó Deus, que o Senhor possa usá-los, ó Deus, poderosamente, e que o Senhor alcance vidas nesse período que eles estiverem aqui, Senhor. Sabemos que toda a igreja se envolve, Senhor, também é de edificação para nós, ó Deus, e que possamos também estar juntos com eles, ó Deus, e que o Senhor também possa usar os irmãos, ó Deus. Abençoe, Senhor, os alunos, ó Deus, das escolas que estarão ouvindo a mensagem que será anunciada, ó Deus, que esses alunos possam estar com o coração, Senhor Jesus, abertos, ó Deus, para a Tua mensagem, que o Senhor possa se revelar a eles, ó Deus, e esperamos, Pai, que vidas ali possam ser tocadas, Senhor, e tudo isso para a honra e glória do Teu nome, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém, Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque esse grupão pode vir aqui nessa semana e levar a mensagem do Teu Evangelho nas escolas, um campo, ó Deus, grande, quando corações, ó Deus, estão ali secos, longe de Ti, distantes de Ti, ó Pai. Deus, nós sabemos, porque já fizemos isso aqui, que é uma oportunidade ímpar, Pai. É um privilégio que esses irmãos terão
de estar nessas escolas, mas sabemos também que o inimigo das nossas almas estará furioso, porque ele não quer que esse trabalho aconteça. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vá adiante deles, preparando cada coração de cada aluno, cada professor, cada coordenador, de todos que trabalham nas escolas. Prepara esses corações, Deus. Que, ó Deus, o teu evangelho seja recebido, ó Deus, de forma aberta. E, ó Deus, que possam realmente render aos teus pés as pessoas que estarão ouvindo a tua palavra. Usa a vida de cada aluno, de cada seminarista que se preparou, cada teatro, ó Deus, tudo que for falado, cada oportunidade. Dê a eles desenvoltura, dê a eles palavras de sabedoria e dê a eles amor, ó Deus, pelas almas perdidas, Pai. Que o Senhor os traga, ó Deus, na tua paz, na viagem, e que essa semana aqui possa ser uma semana marcante na vida de cada um deles. E obrigada também pela igreja que os recebe. Deus, que o Senhor continue usando a vida desta igreja nessa cidade para levar luz nas trevas, Deus. Muito obrigada, Deus, por esse privilégio e também porque as escolas abriram as portas para que esse trabalho fosse realizado. Sabemos que isso também é intervenção do Senhor. Usa, ó Deus, a vida de cada um para a glória e para a honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu pedi para que o pastor viesse aqui. Pode sentar, por favor. Obrigado, viu? Eu gostaria de aproveitar e orar por um outro motivo. Mas já que como o pessoal aqui demora para se voluntariar, então é mais rápido assim. Gostaria que nós orássemos nesse momento pelo nosso país. Nós já fizemos isso hoje cedo, já dobramos nossos joelhos na presença de Deus, clamando pelo nosso país, pelas eleições. Eu gostaria que a gente orasse mais uma vez, pedindo que Deus use e abençoe aqueles que foram realmente eleitos, né, para governar sobre a nossa nação. Eu gostaria de pedir que o pastor Charles orasse por esse motivo neste momento, pastor. Senhor Deus, nosso Pai, seja engrandecido o teu nome, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de poder falar contigo, de podermos cultuar o teu nome. Ó Deus, queremos colocar diante do Senhor essa nação brasileira. Queremos pedir, ó Deus, uma intervenção do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor esteve conduzindo esse processo, protegendo o teu povo, guardando de qualquer tumulto, de qualquer violência. Te louvamos, ó Deus, porque na maioria do nosso país as eleições ocorreram de forma pacífica. E agora, Deus, nós pedimos essa intervenção, que o Senhor possa estar tocando no coração daqueles que já foram eleitos, para que eles possam realmente estar com seus olhos, seu coração voltados para aqueles que são menos favorecidos, ó Deus. A tua palavra nos ensina lá no livro de Provérbios que o coração do rei é como um rio nas tuas mãos, e o Senhor, segundo o teu querer, o inclina. Nós cremos no Senhor como um Deus que tem poder para alterar e para mudar corações. E pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar fazendo com que os corações dos governantes e dos legisladores sejam voltados, Senhor, para o povo, sejam voltados, Senhor, realmente para o trabalho, para aquilo que eles foram eleitos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, no nosso país ou naqueles estados onde ocorrerão o segundo turno, ó Deus, que o Senhor também continue protegendo e conduzindo esse processo. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, porque sabemos que muitos brasileiros não sabem votar como convém. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, do povo, que muitas vezes, por uma série de necessidades, por uma série de fatores, às vezes colocam seu voto, Senhor, à venda, às vezes votam errado. Pedimos perdão a Deus e pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Ó Senhor, pedimos a tua ajuda, para que o Senhor possa estar gerando temor no coração dos governantes, que eles realmente se interessem, Senhor, pelo povo, pelas pessoas que os colocaram lá. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por podermos estar num país onde ainda há liberdade de posicionamento,
de voz e de voto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Sabemos que se o Senhor não interferir na história, ó Senhor, vai de mal a pior. Pedimos então a Tua graça e a Tua misericórdia pelo nosso país. Que o Senhor continue abençoando o povo na consciência agora do segundo turno daqueles lugares onde eles ocorrerão. Que o Senhor possa estar abençoando. Obrigado, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado, pastor. Irmãos, pedir para que vocês se coloquem em pé, dê um abraço carinhoso na pessoa que está ao seu lado, diga a ela o quanto é bom tê-la aqui para louvar a Deus ao lado dela. Som. Boa noite, igreja. Não sei como você entrou aqui essa noite. Não sei como é que está a sua vida. Não sei o que passa pela sua cabeça ou pelo seu coração. Mas Deus tem uma palavra para você. Hoje iremos revelar a palavra de Deus para você que entrou aqui. Você não entrou em igreja errada não, tá? Essa igreja é uma igreja que fala, tá? Que Deus fala através da sua palavra, tá? Que Deus fala através da palavra dele, e isso atinge o seu coração, por mais que você possa escutar, né? Infelizmente da boca de muitos deputados que essa palavra de Deus é um mito, tá? Que é uma alegoria, mas não é verdade. Porque nós temos experiência da palavra de Deus. Nós vivemos muitas vezes aquilo que está sendo pregado através dessa palavra. Por isso, irmãos, lá no Salmo 34, do livro das revelações da Bíblia, da palavra de Deus, Deus fala com você assim, ó. Salmo 34, bendirei o Senhor em todo o tempo, e seu louvor estará sempre nos meus lábios. Você pode dizer amém para isso? Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo, e a todos a uma lhes exaltaremos o nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Lá do início. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus
o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Mais uma vez para acabar. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. E a palavra do nosso Deus continua lá no Salmo 34 ainda, agora versículos 4 até o 8. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados o vosso rosto. Jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e livrou-lhe de todas as tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de todos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele se refugia. Com palmas. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja brilho das estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Pediu o pastor Yuri vir aqui na frente para interceder pela igreja nesse momento. Senhor nosso Deus, clamamos pelo Teu povo que está reunido aqui, Senhor, pela Tua provisão na vida de cada um, de cada família, que o Senhor continue sustentando, continue ajudando em cada necessidade, continue nos conduzindo, ó Senhor, na Tua palavra, no Teu caminho, nos ajuda a crescer em discernimento, a crescer em amor a Ti. Senhor, dependemos de Ti, dependemos da Tua provisão, do Teu cuidado. E louvamos o Teu nome porque já temos recebido do Teu carinho, do Teu amor a cada dia. Obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam na nossa vida a cada manhã. Queremos continuar Te louvando sempre por isso, Te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém.
Você já pode sentar um pouquinho. A gente vai cantar. Antes, porém, eu queria conhecer os nossos visitantes. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Só levanta a mão, onde você está. Tem alguém ou não? Como? Esqueci seu nome. Lívia. A Lívia trabalha com a Luana. Já participou de alguns encontros, né, dos jovens. Muito bom, viu, Lívia, ver você aqui, tá? E essa vergonha que você está passando, só hoje, viu? Nunca mais você vai passar, porque a gente apresenta uma vez só. Os irmãos ali, acho que já vieram, né, outras vezes, né? Então tá jóia. A Vanja, Cubeto, né, ilustres visitantes, né, da nossa igreja. Para quem não conhece, depois você conversa com o Beto, eles têm longa experiência com música. A gente fica até envergonhado, viu? A gente que não sabe música, de estar aqui na frente com pessoas tão capazes e tão usadas na mão de Deus. Fizeram parte do grupo Logos ou não? Fizeram, né? Então, um grupo conhecido aí, eles fizeram parte. Tá bom, irmãos? Você que trouxe seu dízimo e oferta, você pode vir trazer aqui à frente agora. A gente sempre avisa que se você não entregou sua vida a Jesus, né, tudo aquilo que você tem, você precisa entregar primeiro a sua vida a Jesus. Jesus ele não aceita troca. Não precisa você querer bênçãos de Deus e querer com isso, né, entregar isso para o Senhor. O que Deus quer é o seu coração, o que Deus quer é a sua vida. Mas se você já fez isso, como prova de fé, a gente cumpre uma ordenança bíblica, né, de devolver como prova de fé aquilo que Deus nos abençoou. Então, se você está preparado para esse momento e trouxe, enquanto a gente canta o hino, Falai pelas montanhas, você pode trazer aqui à frente, tá bom? Seus dízimos e ofertas. Vamos cantar o hino, então? Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas que Cristo já nasceu. Nasceu na estrebaria, o grande Rei dos céus, o eterno prometido, Jesus, menino Deus. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas que Cristo já nasceu. Nos campos os pastores ouviram com temor os anjos que cantavam em glória e resplendor. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas. Vamos ficar de pé que e louvar nosso Cristo Deus já de pé. nasceu. E nós que o conhecemos, devemos proclamar que Cristo veio ao mundo e a todos quer salvar. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas que Cristo já nasceu. Já nasceu. Tá bom. Nós ensaiamos e não fizemos, né? Para variar. Irmão, a gente vai orar agradecendo os dízimos e ofertas. Pedir para a irmã Rosana estar orando por isso. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estar na tua casa essa noite, meu Pai, em comunhão com os irmãos, meu Deus. Em especial, te pedimos pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor, que o Senhor esteja abençoando as mãos que deram, que ofertaram, e aquelas que não puderam, que o Senhor esteja abençoando da mesma forma, meu Pai. Aquela, Senhor, aquela pessoa que vai administrar esse dinheiro, Senhor, que o Senhor esteja dando sabedoria, meu Pai, e capacitação, meu Deus. Esteja nos abençoando essa noite, em nome de Jesus. Amém. Queria que você se colocasse perante Deus. Você já está perante Deus. Em qualquer momento da nossa vida, a gente está perante Deus. Deus, Ele está em todos os lugares. Mas eu gostaria que você pudesse estar falando com Ele agora.
você abaixasse sua cabeça e orasse e fizesse uma análise de como tem sido a sua vida, o que Deus quer de você, áreas de repente que Deus gostaria de tocar, que você não está deixando, alguma situação ou alguma necessidade especial que você possa, né? A gente já orou por isso, mas coloque isso perante Deus mais uma vez. Não sei como que Deus tem te abençoado. Não sei se você reconhece aí Deus, às vezes agindo até de forma sobrenatural sobre a sua vida. Tenho certeza que temos muitos motivos de gratidão. E por isso eu gostaria que você pudesse estar lembrando disso também. Lembrando de situações, de livramento, de provisão. E que você fizesse dessa música uma declaração. Você pudesse declarar realmente quanto você tem sido cuidado por Deus através dela. E ao cantar, que você possa realmente falar com o Senhor e colocar isso perante Ele. Use a letra da música para declarar ao Senhor o quanto que Ele tem sido bom, o quanto que Ele tem cuidado de você. Vamos cantar, grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Lá no início. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda
as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Todos necessitam. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores, enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos, a ti me rendo. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo, posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, porque podemos, Senhor, te cultuar, te louvar, principalmente, Senhor, porque o Senhor toca nas nossas vidas, ó Pai. Continua falando conosco, Senhor. Que o Senhor possa promover aqui em nosso meio salvação essa noite, ó Pai. Reconciliação, Senhor. Mudança, ó Pai. Por isso, Senhor, muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado, Senhor, pela forma que o Senhor nos trata.
Continua falando conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar. Chamar as crianças aqui à frente, crianças até 10 anos. E os tios também, isso. Nós vamos para o tempo agora delas. De cultinho, vamos orar, crianças? Pedir que Deus abençoe vocês. Então todo mundo quietinho agora, tá? O tio Lucas vai orar. Senhor Deus, muito obrigado por este momento, Pai, que as crianças poderão aprender mais da Tua palavra, Senhor Deus, de um modo que seja compreensível para elas, Pai. O Senhor esteja abençoando a vidinha de cada uma delas e de nós que vamos ensiná-las também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ovelha rebelde, né? Tinha que ser minha filha, né? Perdão, irmãos. Chamar Natanael, seminarista Natanael. Natanael já está conosco praticamente aí desde o começo do ano letivo, né? Lá no seminário Bíblico Palavra da Vida, e faz parte do treinamento que a igreja propõe para os seminaristas, e também o seminário pede isso para a igreja, que quando o seminarista vem de final de semana, não é só para ele fazer amizade com os irmãos, mas é para ele também estar começando a desenvolver os seus dons e talentos. Então, essa questão de conhecer a igreja faz parte, o Natanael já tem feito isso, o Natanael já tem se tornado conhecido dos irmãos, já tem conquistado a simpatia, o coração dos irmãos, através da seriedade dele. E hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir a exposição da palavra de Deus por meio do nosso seminarista. Então, eu gostaria de pedir para a igreja que o mesmo carinho, a mesma atenção, o mesmo cuidado que os irmãos têm quando vem o pastor Charles, eu, o pastor Yuri aqui à frente, ou qualquer outra pessoa, que os irmãos tenham também com o nosso seminarista, irmão Natanael. Tenho certeza que vai ser edificante para as nossas vidas. E eu vou orar agora pela vida dele, pedindo que Deus o abençoe. Aos irmãos da introdução já tem água aqui, tá bom? Fiquem despreocupados. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem enviado pessoas para se preparar para o ministério. Nós te agradecemos por poder conhecer, ter sido treinados e participar da vida letiva do Seminário Bíblico Palavra da Vida. E te agradecemos pela disposição desse seminário em nos treinar e, sobretudo, também pela visão do seminário em enviar os alunos para estarem desenvolvendo seus ministérios nas igrejas aos finais de semana. Te agradecemos por o Senhor ter enviado este ano não apenas a família Lima, que tanto nos abençoa, mas também junto com eles o irmão Natanael. Te agradecemos por podermos ter conhecido ele. E pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor use a vida dele para a glória do teu nome, para a transmissão da tua palavra a nós, que possamos sair daqui realmente edificados e transformados com um estudo bíblico que por ele será ministrado. Peço que o Senhor nos ajude a prestarmos atenção, a focarmos os nossos olhos em buscar as coisas do alto, em pensar nas coisas do alto, e que neste momento o nosso pensamento, os nossos desejos estejam em conhecer mais o Senhor e a sua vontade para nós. Pedimos então, usa o seminarista, irmão Natanael, para a glória do teu nome, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Lira começou esse culto falando que essa é uma igreja que prega a palavra do Senhor e que se preocupa em revelar a Deus a partir das Escrituras. E esse é o momento quando a gente vai abrir a palavra de Deus, olhar para aquilo que Deus deixou para o seu povo e entender da parte dele o que, como igreja, Deus tem nos desafiado. Escolhi um tema com uma palavrinha difícil,
Mas existem algumas palavras difíceis, irmãos, que carregam um significado tão grande que não vale tanto a pena assim a gente descartá-la. Iconoclastia é uma delas. Essa palavra, por definição, significa aquele que destrói uma imagem, aquele que destrói um ícone, aquele que se posiciona para destruir a representação de algo. Para os irmãos entenderem o que eu quero dizer, os católicos acusam os evangélicos de iconoclastas. Por quê? Porque não adoram os santos, não adoram os ídolos. Então eles não estão para essa turma, são iconoclastas. Mas quando eu falo de iconoclastia da alma, eu estou falando de uma imagem em cada um de nós que Deus imprimiu na criação e cuja essa imagem, cuja essa semelhança tem a sua origem no próprio Deus. E quando eu falo que existe uma iconoclastia em relação a ela, eu estou falando de uma movimentação satânica e impulsionada pelo pecado que visa a máxima ocultação dessa imagem, que visa fazer com que essa imagem de Deus, com que essa representatividade de Deus, com isso que Deus tem moldado e trabalhado em sua vida, que isso de alguma forma seja esmorecido, que isso de alguma forma seja abafado. Pensando nisso, eu queria te fazer algumas perguntas, irmãos. Você tem tranquilidade hoje, e pensando num dia como o de hoje, em que os irmãos foram às urnas e escolheram representantes para nos governar, pelo menos aí pelos próximos 4 anos, você tem tranquilidade a respeito do que os seus filhos estão aprendendo na escola? Pastor Charles hoje de manhã falou sobre a obrigatoriedade que o Estado tem dado para que você matricule os seus filhos a partir dos 4 anos. Você tem tranquilidade sobre aquilo que ele vai aprender lá? Sobre o tipo de doutrinação que ele vai ter? Você pode pegar o seu filho, colocá-lo na frente de uma televisão às 2 horas da tarde e crer que essa imagem de Deus não vai ser de alguma forma ferida no consciente das suas crianças? Você confia na agenda desses governantes para o nosso país? Você confia na forma como eles vão lidar com aquilo que essa palavra está dizendo? Você vê com normalidade a forma como as pessoas têm lidado, por exemplo, com a sexualidade delas, com aborto, com divórcio, com a depressão, com suicídio? Se você ouve isso que eu estou falando e você concorda comigo que existe alguma coisa estranha no mundo, especialmente em relação a essas coisas e talvez muitas outras coisas que não foram mencionadas aqui, então é com você que eu quero falar, porque é com você que a palavra de Deus quer falar. Porque você, povo de Deus, é quem Deus separou nessa terra, para ao mesmo tempo em que salga essa terra e testemunha de Cristo, é como aqui um sinal expresso do seu caráter e da sua santidade. E pensando nisso, irmãos, eu queria convidar você a abrir as Escrituras na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Sim, diz a palavra do Senhor, eu vou ler na NVI, o irmão acompanha na sua versão. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito comum do apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, após fazer uma longa exposição doutrinária, um longo pensamento teológico, passar por uma aplicação prática daquilo que ele tem falado. E é mais ou menos isso que acontece aqui em Romanos. Até o versículo 11, o apóstolo Paulo está discorrendo sobre a justiça de Deus, sobre a condenação do mundo. E a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo começa a dizer, olha, por causa disso tudo eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês não se conformem a esse mundo, que vocês não se amoldem a esse mundo.
Romanos 12 pode ser definido como a quarta conjunção dessa epístola. Em Romanos 3:20 nós temos um visto que trabalha a condenação da humanidade, em que todos estão condenados, em que ninguém pode ser justificado por si próprio. Em Romanos 5:1 nós temos o pois, que conclui a justificação do ser humano por meio da justiça de Jesus Cristo. Em Romanos 8:1 nós temos o pois, que trabalha a segurança que nós temos em Jesus, no qual nenhuma condenação há para aqueles que nele estão. E chegamos então em Romanos 12:1, onde temos um pois, que aponta agora para a consagração, que vai ser, irmãos, a base de todos os relacionamentos que vão vir agora nos capítulos 13, 14 até o final da carta, relacionamentos com a igreja, com a sociedade, com as autoridades, com outros crentes. E um detalhe, irmãos, esses versículos aqui, eles são uma base tão profunda para essa consagração, que se a gente não entender isso daqui, se a gente não viver isso daqui, todo o restante dessa carta, tudo que o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui, isso não é possível. A partir do momento em que você se conformar, a partir do momento em que você não tiver uma mentalidade transformada e renovada pelo Espírito de Deus, todas essas relações que o apóstolo Paulo vai trabalhar no restante da carta tornam-se inúteis. Resumindo, irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês é que Deus ordena a postura espiritual que permite a plena consagração e santificação a Ele. E Paulo dá 3 passos para essa consagração. Você pode, por gentileza? O primeiro, no versículo 1, o apóstolo Paulo exorta que a gente entregue o nosso corpo a Deus. E a Bíblia diz, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês. Baseado na misericórdia de Deus, Paulo nos exorta a entregar o nosso corpo a Ele. Se antes de conhecer ao Senhor o nosso corpo era utilizado para o pecado, se antes de conhecer ao Senhor a nossa vida servia aos interesses da nossa própria carne, aos interesses da nossa própria visão de mundo, e se a gente vivia simplesmente para satisfazer o nosso anseio, agora a palavra de Deus contra isso diz, entreguem o corpo de vocês como um sacrifício vivo ao Senhor. Agora pense comigo num corpo, pense comigo na imagem de Deus, pense comigo no projeto de Deus em nos formar a imagem do seu Filho. E responda, irmãos, a sua entrega a Deus, a forma como você tem se envolvido nessa dinâmica de consagração ao Senhor, isso tem desenvolvido uma vida cuja essa imagem do Senhor tem sido claramente expressada como um sacrifício a Ele, ou uma alma cuja imagem do pecado gradativamente, de uma forma sutil e perniciosa, conquista espaço após espaço e nos escraviza e nos impede o crescimento. Em Romanos 6, versículos 11 a 13, o apóstolo Paulo diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de justiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Irmãos, às vezes eu tenho a percepção, quando eu olho para esse texto, o apóstolo Paulo nos diz, olha, você que estava morto e reviveu, agora viva como um vivo. Você que estava morto e na sua morte praticava injustiça, agora na sua vida se apresente à justiça e pratique a justiça. Mas, irmãos, você sabe muitas vezes como a gente se lida com o Espírito Santo de Deus nesse processo de consagração ao Senhor, é que parece que a gente sai de um estado de morte espiritual e o Senhor nos traz vida, mas ao invés de uma vida espiritual, a gente passa a ter um coma espiritual. Está vivo, mas não faz nada. Está vivo, mas não produz. Não está morto, está vivo. Mas é uma vida sem expressão. É uma vida que parece não produzir aquilo para o qual ela foi chamada para fazer. O projeto de Deus, irmãos, não é que a gente desenvolva a nossa vida sobre um estado vegetativo. O projeto de Deus antes, irmãos, é que a gente se entregue a Ele de tal forma, é que a gente se ofereça a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável, de tal modo
que nós não sejamos, irmãos, pacientes terminais em coma nas fileiras de um hospital, mas que cada um de nós sejam doutores na fé, experimentados pelo Espírito Santo de Deus, os quais podem se apresentar como alguém que cura feridas e se opõe diretamente àquilo que o pecado tocou. O projeto de Deus não é que você fique inerte na sua vida espiritual. O projeto de Deus é que você se envolva com Ele naquilo que Ele está fazendo, que você se entregue completamente a Ele em consagração, de modo que Ele possa te usar, de modo que Ele te santifique e de modo que Ele te instrumentalize. Quando a gente pensa nessa entrega de corpo, quando a gente pensa nessa entrega a Deus, eu me pergunto às vezes, pelo que em relação a nós Jesus morreu? Existe um hábito muito feio nas nossas vidas, e eu cometo isso, volta e meia, em que a gente olha para a nossa história e talvez alguém pergunte, então irmão, como é que vai? Aí a gente pergunta, mas como é que vai o quê? Porque não sei, por exemplo, a minha vida sentimental vai bem, mas a minha vida espiritual mais ou menos, a minha vida profissional, acabei de ser promovido, por outro lado a financeira eu estou cheio de dívida. Então, depende do que você está falando. E a gente tem tantas vidas e tantas caixinhas da nossa vida, que quando a gente se converte, parece que a gente adiciona mais uma caixinha. Essa daqui agora é a caixinha da vida cristã, que normalmente é o domingo. E aí entra ali a caixinha da vida cristã, junto com a vida sentimental, o emprego e tudo mais. E eu penso, pelo que Jesus morreu de fato? Foi pela nossa vida cristã? Foi pelo nosso domingo? Ou foi para ser, como as Escrituras dizem, Senhor dos vivos e dos mortos, e estabelecer um absoluto domínio sobre todas as esferas da nossa existência? O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, olhando para esse hábito que a gente tem, em épocas e épocas, ele chamou isso de Deus ex machina, um Deus feito máquina. E quando ele fala disso, ele está fazendo uma referência à tragédia grega, aos teatros que tinham na época, em que a coisa acontecia mais ou menos assim, nos maus roteiristas. Você tinha um herói, os irmãos devem ter assistido Troia, ou algum desses filmes épicos, e esse herói se envolvia em diversas aventuras, e ele lutava, ele batia, ele progredia, e ele começava a ter progressos na jornada dele. Só que tem uma coisa, chegava uma hora em que o roteirista colocava esse protagonista numa história tão complicada, que ele não conseguia sair dela. Apareceu um monstro gigantesco, um dragão de um monte de cabeças, e agora o protagonista vai morrer. E aí, para o protagonista não morrer, o que esse roteirista fazia? Ele colocava o Deus ex machina. De repente, uma entidade sobrenatural, sem qualquer relação com a história, sem qualquer relação com o protagonista, aparecia no meio da história, livrava ele daquele problema e sumia. Irmãos, a gente faz igualzinho com Deus. Sabe por quê? Quando a gente não entrega a nossa vida ao Senhor, mas a gente simplesmente faz com que Jesus faça parte da nossa vida e da nossa história, e a gente tem a nossa vida isso, aquilo e a vida Jesus, a partezinha que a gente colocou para Jesus, ela só costuma ser acionada, preste bem atenção nisso, irmãos, ela só costuma ser acionada quando uma das outras partes vai mal. Então, se a minha vida financeira vai mal, opa, partezinha Jesus, minha vida financeira vai mal. Se eu estou com problemas em casa, ou no meu emprego, na minha família, opa, partezinha Jesus, preciso de ajuda. É fazer Deus uma máquina desvinculada da minha história, o qual Ele aparece para me socorrer. Irmãos, esse não é o Deus da Bíblia. Talvez ele seja um personagem de um mau roteirista. Mas a Bíblia apresenta o arquiteto da história. A Bíblia apresenta um Deus soberano, um Deus que enviou o seu Filho para morrer por você, de modo que o Espírito dele na sua vida produza em você um amor tal por ele, que absolutamente nada, nem um pedacinho, nem um segundinho da sua existência faça sentido longe dele, faça sentido fora do domínio dele, de tal modo que até aquilo que é puro ou inocente, mas que esteja dissociado dele, a gente perca o prazer. Porque o nosso prazer, a nossa satisfação, passa a ser estar como um sacrifício vivo diante de Deus, reconhecendo ao Senhor
nos entregando completamente a Ele. C.S. Lewis, tem a referência no slide, ele exemplificou muito bem isso em Cristianismo Puro e Simples. Ele diz: a vida cristã é diferente, é mais difícil e é mais fácil. Cristo diz: quero tudo que é seu, não quero uma parte do seu tempo, uma parte do seu dinheiro e uma parte do seu trabalho, eu quero você. Não vim para atormentar o seu ser natural, vim para matá-lo. As meias medidas não me bastam, não quero cortar um ramo aqui e outro ali, eu quero abater a árvore inteira. Não quero raspar, revestir ou obturar o dente, quero arrancá-lo. Me entregue todo o seu ser natural, não só os desejos que lhe parecem maus, mas também os que se afiguram inocentes, o aparato inteiro. Em lugar dele, dar-lhe-ei um ser novo, na verdade, dar-lhe-ei a mim mesmo. O que é meu se tornará seu. A consagração a Deus, irmãos, inicia-se com uma entrega consciente a Ele, em engajamento naquilo que Deus está fazendo. E se a gente quer se envolver em Deus na dinâmica de não simplesmente ter a imagem de Deus destruída na nossa expressão de vida, mas sim como que estabelecer uma proteção naqueles que Deus tem nos confiado, se a gente não se sujeitar a esse Criador, se a gente de alguma forma não se oferecer racionalmente a partir dessa iluminação que o Espírito produz em nós, tudo isso, irmãos, vai perder o sentido. Na primeira parte do versículo 2, irmãos, a palavra de Deus diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E essa é a segunda coisa que Deus requer de nós, para uma vida completamente envolvida com Ele. Entregue a sua mente ao Senhor. O termo aqui no original traduzido para transformar é o mesmo que a gente vê quando Jesus no Monte das Oliveiras é transfigurado diante dos seus discípulos. Ele tem a sua natureza modificada. Os discípulos olham para ele e veem Jesus glorificado. Eles se assustam, eles olham que coisa maravilhosa, vamos morar aqui agora, de tão bom que isso é. Essa mesma palavra, metamorfo, a ideia de você ter a forma alterada, você mudar de forma. Irmãos, toda a movimentação secularista que a gente vê nesse mundo, externamente, visa ganhar e controlar a sua opinião e a forma pela qual você lida com as questões dessa vida. O Espírito Santo de Deus, irmãos, quer mudar o seu padrão, controlar a sua maneira de pensar e mudar radicalmente a sua vida e a sua história. E deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos, isso não é uma opção. De uma forma ou de outra, todos aqui vão assumir uma forma, até o final da sua vida. Seja você uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso. Alguns de nós se deformarão, outros se conformarão. Mas, irmãos, eu creio que entre nós, e eu creio, irmãos, que nós nos permitiremos a uma transformação completa pelo Senhor. Quando eu falo que esse mundo quer formar uma mentalidade em nós, e quando eu falo que essa mentalidade de alguma forma é iconoclasta, que essa mentalidade de alguma forma visa atacar essa imagem de Deus, deixa eu te mostrar mais ou menos o que eu quero dizer. Eu separei algumas formas pelas quais esse mundo quer formar essa mentalidade. Isso são algumas, irmãos. A gente vê hoje uma movimentação governamental, estatal, acadêmica, teológica. Por exemplo, existencialista. A vida não tem sentido e cada um deve dar sentido à sua própria vida. E se você atribuiu esse sentido para a sua vida, que bom, o meu sentido é esse, a gente não vai discutir isso. Está muito bom assim. Você fica com o seu sentido, eu fico com o meu sentido, a gente se respeita. E também, afinal de contas, a vida não tem sentido. Ela é abortista, e a gente vai voltar nesse ponto mais à frente. O feto não tem vida e a mulher tem direito sobre o seu corpo. Ela é contra a família. É interessante pensar que hoje parece que o divórcio é o fim natural de um casamento. Essa é a mentalidade que está aí fora. E se der errado, você casa de novo. E se der errado de novo, você casa de novo. E por aí vai. E que toda união, irmãos, debaixo de um teto é família. Novamente, hoje de manhã, o pastor Charles comentava sobre, não sei se foi o pastor Charles ou Paulo, que falou sobre a ideia de acabar com o dia dos pais, dia das mães, enfim. Ela é secularista. Deus e o que ele representa não são necessários. A gente hoje tem um governo, irmãos, que luta para tirar um crucifixo do STJ, mas tem uma imagem de Vênus que representa a justiça. Como assim?
tudo aquilo que simboliza a Deus, tudo aquilo que diz respeito a Deus, tudo aquilo que de alguma forma está ligado com Deus, e vamos pensar especificamente no Deus da Bíblia, a gente não quer. E vou dizer uma coisa para a sua família, como mentalidade de sociedade, você também não deve querer isso para os seus filhos, não. Olha, vou te falar uma coisa, se você é diretora de uma escola, não deixa o povo ir lá falar de Jesus, não. Olha, se você vai pensar em algum projeto, alguma coisa, tira Deus da equação. Ela é doentia, irmãos. Você está triste, toma remédio. Você está feliz, toma remédio. Você não sabe como é que você está, toma remédio para você saber como é que você está, porque de repente você descobre. E ela é tecnologicamente escravizada. Não sei se você já conhece esse termo aqui, nomofobia. Termo novo, criaram, toma remédio. Vício em celular. Quantos de vocês já não tiveram sentados numa mesa em que o prato principal não era a comida que estava ali, né? Era o que estava acontecendo ali. É interessante que acende a luzinha, o coração acelera, né? Nossa, a luzinha acendeu. Notificação. Escravizada tecnologicamente. A gente não consegue se mover, a gente não consegue pensar, a gente não consegue produzir sem de alguma forma estar vinculada a alguma tecnologia. Irmãos, a gente poderia pensar ainda muitas coisas, dentre as que foram citadas, mas a questão é que postura e que resposta como igreja nós daremos para uma sociedade com essa mentalidade. E antes de tudo, você acha que isso é de hoje? Você acha que isso começou agora? Eu vou pegar, por exemplo, a questão do aborto. Pode passar o primeiro slide aí. Eu vou citar dois camaradas aqui, irmãos, que estão relacionados à história da igreja. Nós temos, os irmãos têm o privilégio de ter um professor de história da igreja aí, né, dentre nós, né? O primeiro deles, irmãos, é Atenágoras, e o contexto aqui é o seguinte: por incrível que pareça, a sociedade romana da época acusava os cristãos de comerem criancinhas nos cultos. Dá para acreditar nisso? Era o que eles diziam: olha, os cristãos comem crianças no culto, não vai para o culto dessa gente, não se reúne com elas, senão eles vão comer seus filhos. E a resposta que Atenágoras dá para essa gente é: olha, segundo século, irmãos, se nós temos acusado suas mulheres que tomam poções para abortar de cometer assassinato, que aliás terão que prestar contas a Deus, como poderíamos matar crianças? Não faz sentido algum considerarmos o feto como um ser humano sob os cuidados de Deus para matá-lo depois de nascido. Pode seguir o próximo, por favor? Tertuliano continua: em nosso caso, já que assassinato é proibido em qualquer forma, não podemos destruir sequer o feto no ventre da mãe. Interromper a gravidez é apenas uma maneira mais rápida de matar. Não importa se você mata alguém já nascido ou alguém que ainda não nasceu. Sabe por que eu estou te mostrando isso, irmãos? Eu estou te mostrando isso porque isso aqui já faz centenas e centenas e centenas de anos. E há centenas e centenas e centenas de anos, a igreja tem se posicionado contra uma mentalidade anticristã, anti-Deus, e que visa diretamente atacar a imagem do Criador. E quando eu olho para uma coisa como essa, a pergunta que sai no meu coração, pensando em gerações após gerações que confrontaram, que se posicionaram, que chamaram isso de pecado, a questão é: seremos nós? Será a nossa geração a geração que Deus cobrará o sangue dessas crianças? Serão os nossos púlpitos que pararão de dizer que isso é assassinato? Serão os nossos pastores? Será que são os meus colegas de turma no seminário que vão blasfemar do sangue dos nossos mártires e dizer que isso é coisa de Deus? E dizer que isso é mentalidade de Deus, e dizer que você é autônomo sobre a sua vida e que você faz o que você quiser? Afinal de contas, sabe o que isso significa, irmãos? É porque é muito mais fácil, especialmente agora jovens e adolescentes, é muito mais fácil você assassinar uma criança que você cometeu fruto de um pecado, do que você fazer a vontade de Deus e entrar num relacionamento em castidade e casamento. Porque se você fizer isso, você não vai precisar abortar. Irmãos, eu dou graças a Deus porque eu sei que nós estamos numa igreja em que, eu sei que o pastor Charles, pastor Paulo e Yuri, eles estão comprometidos com isso. E eu rogo pela misericórdia de Deus para que não venha a ser cobrado do meu futuro púlpito o sangue dessas crianças. Mas, irmãos, e vocês? Como é que você tem trabalhado isso com seus filhos? Como é que você tem lidado com isso dentro da sua casa?
Se tua filha aparecer grávida na sua casa, como é que você vai lidar com isso? Você vai se posicionar como essa gente aqui, vai dizer, isso ofende o caráter de Deus, isso é assassinato? Ou será que a gente vai negociar isso, irmãos? Eu peguei o exemplo do aborto, mas tem tanta coisa, irmãos. Será que vai ser a nossa geração? Será que seremos nós? Será que serão os seus filhos? Queira Deus que não, irmãos, porque nós temos uma responsabilidade diante de Deus. E Deus requer de nós uma mente que não se amolda ao padrão desse mundo. Uma mente que olha para esse padrão abortista, uma mente que olha para esse padrão blasfemo, e que mesmo tendo que pagar o preço que for necessário, não se amolda ao padrão desse mundo. Irmãos, não se conformem com esse mundo, não sejam moldados por essa mentalidade. Antes, renovem a mente de vocês com a poderosa palavra de Deus. A ideia aqui de renovar a mente, essa palavra renovação, ela traz a ideia de uma completa mudança para melhor. Com a mentalidade natural, com a mentalidade do pecado, a nossa sociedade vai para o buraco. A nossa sociedade vai continuar seguindo o seu curso natural de rebelião e obstinação contra Deus. Mas como eu falei no início desse sermão, nós somos geração de Deus nessa terra, sinal da sua santidade, do seu poder, da sua presença gloriosa, da sua existência, o seu testemunho vivo. Se nós, irmãos, igreja do Senhor, nos tornarmos tais quais aqueles que estão em obstinação ao Criador, de nós, irmãos, não se esperará mais nada senão severa disciplina da parte de Deus. Mas eu creio, irmãos, que Deus espera de nós muito mais o engajamento de fato, com a mente de Cristo, que Ele colocou em você através do seu Espírito Santo. Na sua família, na sua casa, naquilo que Deus tem te dado como responsabilidade, no seu negócio, na sua escola, na sua faculdade. Viva a luz da expressão da mentalidade de reino que Deus colocou na sua vida. Pode passar o próximo, por gentileza. A terceira coisa, irmãos, que o apóstolo nos desafia, está na segunda parte do versículo 2. Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra que essa renovação é para uma mudança, para algo muito melhor, irmãos. Esse algo muito melhor objetiva um entendimento de volição, um entendimento de vontade, e uma vontade que é boa, agradável e perfeita, uma vontade que procede de Deus, uma vontade que é de Deus. A forma da mente vai ditar o caminho do corpo. Mas o quanto eu estou comprometido com a vontade de Deus, determinará o quanto eu me entregarei a Ele. Você não se amoldará a esse mundo, você será transformado e renovado para um objetivo bem definido: experimentar a vontade de Deus. Por quê, irmãos? Por que experimentar essa vontade? Por que essa vontade pode ser melhor do que qualquer outra vontade que você possa pensar ou projetar para a sua vida? Primeiro, porque a vontade de Deus, Ele fará cumprir. Segundo, porque ela jamais será frustrada. Terceiro, porque ela é o bem mais precioso que nós podemos ter e repouso seguro no Deus soberano. Pode passar aqui, por favor? Blaise Pascal, os adolescentes talvez estejam estudando ele na faculdade, na escola agora, através do Teorema de Pascal. Ele foi muito assertivo ao trabalhar isso quando disse: o Deus dos cristãos é um Deus que faz a alma sentir ser Ele o seu único bem, que todo o seu repouso está nele, que ela só conhece alegria ao amá-lo, e que a faz ao mesmo tempo abominar os obstáculos que a retêm e a impedem de amar a Deus com todas as suas forças. O amor próprio e a concupiscência que a detém são insuportáveis.
Este Deus a faz sentir que ela tem esse fundo de amor próprio, que a perde e que só Ele pode curar. O Senhor Jesus, em Mateus 5:21, nos ordena a não acumular tesouros na terra, onde os ladrões podem roubar, onde podem enferrujar. Ele nos ordena antes acumular tesouros no céu, onde ladrões não roubam nem furtam, onde nem traça nem ferrugem corrói. Por uma razão, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A vontade de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz sobre isso, aquilo que a Bíblia diz sobre quem Deus quer que você seja, isso para você é o seu bem mais precioso. Quando a gente olha, por exemplo, lá para Romanos 8, versículo 30, e vê a Bíblia dizendo que aqueles que de antemão conheceu, Ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ter essa imagem como seu objetivo e caminhar à luz dessa imagem é o bem mais precioso da sua vida. John Piper é muito feliz ao trabalhar com essa visão e dizer: o Senhor Jesus nos dá família, Ele nos dá bens, Ele nos dá um carro, Ele nos dá uma casa, Ele nos dá filhos, Ele nos dá recursos, para que a gente, por meio de tudo isso, possa olhar para tudo isso e dizer: eu perco tudo isso, e se eu perder qualquer dessas coisas, eu não me desesperarei por nada disso, porque nenhuma dessas coisas são o meu tesouro. O meu tesouro está seguramente guardado na soberania de Deus. O meu tesouro está completamente guardado no Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. E quando eu olho para tudo que Deus me deu, e quando eu perco qualquer coisa que Deus me deu, e eu digo: eu perco com alegria, porque Deus é o meu tesouro, e o tesouro que Ele é, ninguém pode roubar. Eu olho para essa mentalidade anticristã, eu olho para essa sociedade desenfreadamente consumista, e eu digo: vocês não têm esse tesouro, e vocês estão mortos num tesouro que vai perder, mas esse é o meu tesouro. E esse é o testemunho, irmãos, que como igreja Deus requer de nós. Se você olhar para qualquer uma das bênçãos que Deus tem te dado, como algo mais precioso do que o próprio Deus, você se moldou ao formato desse século. Você não está na dinâmica de consagração do Senhor. Antes, olhe para tudo aquilo que Deus te deu, seja extremamente grato a isso. Mas se o Senhor lhe tomar, tal como Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, o meu Redentor vive, porque Ele é o meu tesouro. Voltando para Romanos 8, e nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque não há condenação, irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dá para ter essa vontade como a coisa mais preciosa da sua vida? Se esse tesouro, se essa vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável, for o maior tesouro da sua vida, se você conseguir experimentar um gostinho disso, irmãos, imagino que não vai ser então o céu. A consumação perfeita, a glorificação e a completa libertação do pecado, que nos coloca em oposição contra Deus. Imagine a glória de Deus, imagine a incorruptibilidade, imagine a vontade de Deus. Faz o seguinte, imagina daquilo que de Deus você experimentou, e que você experimentou essa vontade de Deus da forma que você, nossa, meu Deus, é Deus. O Senhor é glorioso. Agora imagina isso por toda a eternidade. A vontade de Deus, irmãos, é boa, agradável, perfeita. A vontade dele é que nenhum de nós se perca. A vontade dele é que cada um de nós sejamos extremamente frutíferos. A vontade dele é que nenhum de nós tenha a mentalidade corrompida por essa agenda diabólica. A vontade dele é que nenhum de nós tenha o pecado dominando a nossa vida. Muito pelo contrário,
se aproprie da liberdade do Espírito Santo e viva uma vida de santificação e honra ao nosso Criador. A vontade dele é que você não retenha essa mensagem, antes a testemunhe com poder, porque ele te capacitou para isso. A vontade dele é que você leia esse livro, que você o conheça, que você o ame, que você o persiga, que você o queira, e que você expresse na sua vida, em tudo que você faz, a pessoa que ele é. Esse é o maior tesouro que você pode ter, irmãos. E sabe o que é melhor? Esse tesouro procede de Deus. A vontade é de Deus. E Deus nos chamou para essa vontade. O que você deseja então, irmãos? Será que a gente vai voltar lá para trás? Será que a gente vai voltar às obras mortas? E viver num coma espiritual e ter a nossa mentalidade corrompida por esse mundo? Você vai deixar isso acontecer com seus filhos? Desenvolva uma mentalidade que prepare e forme uma nova geração. Pegue isso daqui, coloca na tua casa, coloca no teu coração, coloca na dinâmica de educação dos seus filhos. Quer traçar uma prioridade máxima de educação para os seus filhos? Meus filhos não terão uma mentalidade corrompida diante de Deus naquilo que depender do que eu vou dizer para eles. Meus filhos não terão uma mente amoldada em oposição a Deus naquilo que depender de mim trabalhar na vida deles. Amém, irmãos? Rompa, irmãos, com todo projeto iconoclasta de ofensa à imagem de Cristo. Olha para a sua vida. O que tem na sua vida hoje que se posiciona estrategicamente como algo que ofende a imagem de Cristo em você, como algo fora desse projeto de Deus de formar em você a imagem de Jesus? E se entregue, irmãos, completa, definitiva e racionalmente ao Senhor que nos criou, que nos resgatou, que nos chamou para Ele e que um dia vai nos glorificar com Ele eternamente. Amém? Queria orar com os irmãos, mas antes disso, eu queria desafiá-los ao engajamento nisso que você falou, isso que a gente trabalhou aqui essa noite. Eu sei que a maior parte dos irmãos tem filhos. Eu sei que a maior parte dos jovens aqui presentes já estão na universidade. Eu sei que muitos adolescentes lidam na escola com uma oposição muito grande à pessoa de Deus. E se você gostaria de orar comigo essa noite, como pais se comprometendo na educação dos seus filhos, como adolescentes se comprometendo a uma mentalidade cristã na sua escola, ou como jovens se comprometendo a ser uma testemunha de Deus na sua universidade, eu queria te convidar, irmãos, a que você ficasse de pé e a gente pudesse orar juntos ao Senhor, clamando pela sua misericórdia e pelo seu poder, de modo que Ele assim nos abençoe. Oremos. Senhor, nós te glorificamos, Pai. Te glorificamos porque entendemos que o Senhor está no nosso meio. Te exaltamos porque o Senhor é o nosso Deus e nós queremos submeter a Ti toda a esfera da nossa existência. Nós não queremos Te reter coisa alguma, pois Tu és o nosso Senhor. Deus nos toma como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E não permita, Deus, que nenhum dos Teus filhos tenha a mentalidade corrompida, tenha a mentalidade amoldada pelos padrões desse mundo. Que os pais aqui presentes, Deus, sejam capacitados pelo Seu Espírito a, sobretudo, não entrarem nesse estratagema do mal, mas também, Deus, serem profundas testemunhas de influência na sua família. Que nenhum dos lares aqui seja rompido pelo divórcio. Que nenhuma, Deus, das Tuas filhas se submeta a um aborto. Mas que o Teu povo esteja inteiramente comprometido com a Tua glória, com a Tua santidade, com o Seu poder. Desenvolve no meio da sua gente, Pai, um compromisso tal com o testemunho do Senhor, que Serra Negra veja a diferença absurda nos Teus filhos e a mensagem deles alcance uma relevância transformadora, tal como é a poderosa mensagem do Evangelho. Fortalece os adolescentes na escola, os jovens na universidade. Fortalece-nos como igreja. E nos toma, Pai, inteiramente, completamente, e nos ensina a ter o Senhor
como nosso maior tesouro, a sua vontade como o bem mais precioso da nossa existência. Dá-nos um coração disposto à rejeição de tudo aquilo que ofende ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Os irmãos podem sentar. Obrigado, Natanael. Uma bênção, né, irmãos? Nossa função como liderança da igreja é ajudar os irmãos nesse processo de consagração e de transformação, para que a imagem de Deus que se faz presente em cada um de nós possa se tornar cada vez mais parecida com a verdadeira imagem de Deus, né? Eu gostaria de aproveitar a palavra do Natanael e convidar os irmãos que nunca participaram, nunca vieram, por exemplo, ao discipulado da igreja. Se você quiser, venha na terça-feira para você conhecer, para você começar a estudar um pouco mais a palavra de Deus, desfrutar desse lavar do regenerador, não é? Da palavra de Deus sobre a sua mente, sobre a sua alma. Estudar mais a Bíblia faz com que você esteja mais preparado para representar a Deus, como o Natanael bem nos lembrou aqui essa noite. Então, você que nunca participou do discipulado da igreja, terça-feira, 7h30 da noite, vem aqui. É um momento onde você, não essa terça-feira, porque os pastores vão estar falando, mas pode vir também. Mas todas as terças-feiras você pode vir aqui, tirar suas dúvidas, estudar princípios básicos da palavra de Deus, para que você continue se transformando cada dia mais na imagem de Cristo. E, irmãos, nós que já participamos do discipulado, nós que já participamos da IBD, o quanto temos praticado aquilo que ouvimos aqui, o quanto temos obedecido aquilo que já sabemos, não é? Precisamos ficar sempre atentos a isso. Agradecemos a Deus por nos lembrar desses princípios tão importantes nesta noite. Gostaria de orar mais uma vez, encerrando este momento de culto. Agradecemos as pessoas que nos visitaram e as que participaram via internet. E eu gostaria de orar e depois, como de costume, nós vamos ouvir uma música e eu peço que você ore a Deus silenciosamente até o final da música. Após a música, sim, nós estamos então encerrados, mas fica aqui, vamos conversar mais um pouco, vamos ter um tempo de comunhão. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, que tão amorosamente nos lembrou hoje, que temos um compromisso com o Senhor, porque há em nós a imagem do Senhor, e nós precisamos ser representantes fiéis do Senhor sobre a face da terra. Precisamos de fato nos doar totalmente a Ti, corpo e alma, mente, vontade, que o Senhor nos ajude a realmente estarmos engajados no processo de mudança, de transformação, de testemunho a esta cidade também. Gostaríamos de agradecer ao Senhor, porque o Senhor se fez presente entre nós e a sua presença é a mais importante de todas. Porque no nosso conceito, o Senhor é um Deus, Deus todo-poderoso, o Deus das nossas vidas por completo, e não apenas parte dela. Ajuda-nos a sempre lembrar disso, Senhor. Pedimos que de fato o Senhor nos ajude a lembrar que constantemente o Senhor nos ama e está conosco. Que o Senhor nos ajude a lembrar que em todos os momentos a graça de Cristo se faz presente em nossas vidas. E que as consolações do Espírito Santo sempre nos acompanham também. Assim, nos faz lembrar que temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado, em todos os momentos da nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. E nós te agradecemos por esse culto, que também foi prestado ao Senhor, em nome de Jesus. E te agradecemos pela sua palavra, transmitida a nós com tanto carinho, palavra de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta semana, que o Senhor também abençoe os nossos irmãos do seminário que estarão
Brasil afora pregando a Tua palavra e aquele grupo que estará aqui também. Ajuda-nos, Pai, a recebermos esses seminaristas com carinho e a participarmos do trabalho do Senhor que eles farão no nosso meio. Te agradecemos, entregamos este culto e a nossa semana a Ti. Em nome de Jesus. Amém.